A maravilhosa graça do Senhor Jesus esteja presente na sua vida, meu querido irmão. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus. Nós vamos abrir no capítulo 5. Desse capítulo 5, nós vamos ler apenas os 3 primeiros versos e vamos ler juntos. Mateus, capítulo 5, versos 1, 2 e 3. Vamos ler a uma só voz. Leiamos, queridos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua santa palavra. Rogamos humildemente, pela mediação de Jesus Cristo, que o Senhor traga esta palavra ao nosso coração e o nosso coração esteja completamente desimpedido de ouvi-la e de guardá-la. O Espírito Santo nos oriente em tudo e que possamos colocá-la em prática ao sairmos desse encontro. É a nossa humilde oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Esse texto que acabamos de ler, ele introduz aquilo que nós sabemos ser, segundo as Escrituras, o maior sermão da história, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele compreende 3 capítulos do Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 5, o 6 e o 7. E esse que é o maior sermão de todos, foi pregado pelo maior pregador de todos os tempos. A palavra que nos é instruída e que foi instruída àqueles irmãos do passado é a palavra encarnada, ela é a mais pura verdade. São os oráculos de Deus, palavra que traduz as obras, a vida, o modelo, a morte, o sacrifício de Jesus, o maior pregador. E nós precisamos, nessa manhã, compreender, na introdução desse sermão da montanha, a importância do que Jesus chama de verdadeira felicidade. Ele, aqui, por 7 ocasiões, ele está dizendo: bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. A palavra bem-aventurado significa muito felizes. Aquele que é muito feliz. E o cristianismo, que é o cerne daquilo que Jesus ensinou e que nós, ao longo da história, viemos traduzindo, trabalhando, ela é a religião do prazer. É a religião da felicidade. Mas nós precisamos entender nessa manhã que perseguirmos a felicidade, sermos pessoas realizadas, sermos seres humanos que vivam prazer, nós precisamos ter alguns cuidados, porque o homem, todo ser humano, ele é um ser obcecado pelo prazer. Existe uma filosofia chamada hedonismo, que ensina que o prazer, ele é o fim último do ser humano. Ou seja, para essa filosofia, ter prazer, viver esse prazer, é a última realidade da vida de um ser humano. E tudo deve concorrer para o ser humano ser feliz. Afinal, você já deve ter ouvido uma máxima que é corrente em nossos dias, que afirma que o mais importante de tudo é você ser feliz.
Mas a grande questão é aonde está esse prazer? Aonde está essa felicidade? Essa felicidade, ela reside nas coisas externas? Essa felicidade reside na fama? Reside na riqueza? Reside no prazer sexual? Quando a gente olha lá para o livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, principalmente ali no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, depois você pode conferir, Salomão vai trazendo uma série de fatores na vida humana que podem ser traduzidos por coisas prazerosas, por coisas que trazem felicidade. Mas Salomão, ao final desse capítulo 2 de Eclesiastes, ele vai dizer que viu tudo nisso vaidade. E a melhor tradução da palavra vaidade é tudo aquilo que passa, tudo aquilo que se esvai. Salomão, ele buscou felicidade na bebida, ele buscou felicidade nas suas realizações sexuais, teve muitas mulheres, muitas concubinas, ele foi uma pessoa famosa, foi uma pessoa empoderada, foi rei, cheio de poder. Mas o verdadeiro prazer está no dinheiro, está nessa autorrealização, está na nossa diversão. John Piper, um grande pregador dos nossos tempos, ele diz que o problema não é a busca do prazer, mas é quando nós vamos nos contentando com esse prazer passageiro, com esse prazer que o mundo nos oferece, com um prazer muito ligado às coisas carnais, é um prazer raso. E Deus nos criou, de fato, para sermos pessoas felizes. Deus criou você para que você possa ser uma pessoa que viva a vida de forma contente, porque o verdadeiro prazer só está nele, na pessoa do Criador. E Santo Agostinho disse certa vez, lá no século IV, grande pensador e teólogo da antiguidade, e que inspirou João Calvino, e que inspirou tantos outros grandes teólogos dos dias de hoje, ele disse o seguinte: Senhor, Tu nos criaste para Ti, e a nossa alma não encontrará descanso até encontrar a Ti. Ou seja, o prazer, a felicidade não é um fim último em si mesmo. E se eu e você pensarmos assim, e se eu e você vivermos a vida dessa maneira, essa felicidade, ela vai ser uma felicidade enganosa, ilusória. Pelo contrário, vai estar sempre nos trazendo algum tipo de frustração. E à luz do texto bíblico, então, eu queria pensar com vocês sobre o tema chamados a viver a verdadeira felicidade. Porque se existe uma felicidade rasa, transitória, uma felicidade que não permanece, que apenas nos atrai e ela se desfaz como poeira ao vento, existe a verdadeira felicidade. Jesus, certa vez, encontrando com seus discípulos, disse assim para eles: olha, eu deixo com vocês a minha paz eu dou a vocês, mas eu não dou a minha paz a vocês como o mundo a dá. O que Jesus quer dizer com isso? É que existe a paz que Ele oferece, que é uma paz que permanece, é uma paz que satisfaz, é uma paz que se traduz por uma felicidade que vai estar sempre com a gente, mesmo em meio às maiores dificuldades, lutas, agruras e dificuldades que a gente possa viver. Mas existe uma paz que o mundo também oferece. Se você me perguntar, pastor, à luz das Escrituras, o mundo dá paz? Sim, o mundo oferece paz. Mas Jesus disse, não a paz como eu sou capaz de dar. Porque a paz do mundo, ela é transitória. E somos chamados a viver a verdadeira felicidade. Por isso que Jesus diz aqui no texto, bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o que Jesus está propondo é que existe uma felicidade que Ele oferece, que Ele entrega, e essa felicidade, ela é contrária à felicidade do mundo. Jesus diz que feliz é o pobre,
Ao longo desse sermão, logo no início aqui, principalmente nos 12 primeiros versículos, nós lemos até o 3º versículo. Mas Jesus diz aqui que feliz é o pobre, o que chora, é o manso, é o puro, é o perseguido. E aqui ele está dizendo que bem-aventurado é o pobre de espírito. Quem é o pobre de espírito? Quem é o humilde de espírito? Ele está dizendo que é aquela pessoa que não é arrogante, que não se considera autossuficiente, que não é soberba. Jesus está declarando aqui que aquele que chora não é aquele que se faz de durão, não é aquele que é insensível, mas é aquele que tem a humildade de reconhecer a sua pobreza espiritual e que chora justamente porque percebe que em si mesmo ele não possui nada que seja relevante se Jesus Cristo não lhe oferecer, se Jesus Cristo não colocar dentro dele as coisas que são dele e que têm valores eternos. Jesus diz que bem-aventurado é o manso. Quem é o manso? Aquele que abre mão dos seus direitos, aquele que não é o valentão, aquele que não é o brigão ou brigona, aquele que não expõe seus temperamentos e quer impor a sua vontade, custe o que custar, que se acha o melhor. Ele está dizendo aqui que esse manso é muito feliz, porque reconhece que ele submete a sua vida a Cristo, ao Senhor, e é o Senhor que coordena a sua vontade sobre a sua vida. Ele diz mais que bem-aventurado é o pacificador, aquele que não apenas evita contendas, mas que busca apaziguar, ser um pacificador quando os ânimos estão exaltados. Esse é bem-aventurado por ser pacificador. Alguém alteou a voz, alguém está começando a trazer uma palavra no meio do grupo, ou entre outros irmãos, está ali sendo enérgico, e ele mantém a tranquilidade, mantém a passividade de poder contornar aquela situação com cuidado, com carinho, com amor. Jesus diz que a verdadeira felicidade é contrária à felicidade desse mundo, é contrária aos princípios desse mundo, porque não, eu preciso impor a minha vontade para que os outros me respeitem. Ele diz mais, diz que bem-aventurado é o puro de coração. O puro de coração aqui é aquele que não tem prazer nos valores desse mundo, que não se suja, que não se mancha com as coisas que o mundo oferece. É aquele que evita a roda dos escarnecedores, como diz o salmista no Salmo de número 1, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, é aquele que não conversa palavras ou conversas que possuam palavrões, palavras torpes, palavras de duplo sentido. É aquele que tem uma pureza na alma, no coração, porque ele se submete à lei do Senhor. Interessante que Jesus aqui, ele não diz que bem-aventurados são aqueles que são pessoas providas de riquezas. Ele não está dizendo que os bem-aventurados são os ricos, porque essa felicidade que ele propõe, ela não está centrada nessas coisas externas, porque as riquezas não satisfazem. Quantas pessoas podem ter uma mansão, morar num palácio e não estar satisfeita? Ela não está satisfeita de estar morando naquele lugar, tendo todo o dinheiro que ela possa ter os carros que ela deseja ter. E mesmo assim ela pode não estar feliz, porque a verdadeira felicidade, irmãos, é isso que Jesus está mostrando aqui, ela não está centrada na posse das bênçãos, mas na relação de intimidade com aquele que é o Senhor da bênção, com aquele que nos abençoa. E nós precisamos olhar para Ele, cultivar o nosso relacionamento com Ele, para alcançar a felicidade. Não basta a gente ter posses, a gente possuir. A gente precisa se relacionar com o Senhor, com o nosso Deus, que é a fonte de todas as bênçãos. Lembra daquele episódio de Moisés,
quando Deus diz para ele: Moisés, eu cansei desse povo. Vamos fazer o seguinte, Moisés, você sabe que eu sou Deus, e a minha palavra permanece para sempre. Eu cumpro o que eu falo. Você vai seguir com esse povo, e a minha bênção vai com você, mas eu não irei. Você lembra o que é que Moisés disse? Vocês lembram? Meu presbítero, é para chorar mesmo. A gente chora, porque a resposta de Moisés tem que ser a nossa resposta. Ele disse: Senhor, eu não irei se o Senhor não for comigo. E muitas vezes nós achamos que a felicidade ela cabe num recipiente aonde as bênçãos que temos diante de nós são contabilizadas. A gente canta o hino: quantas bênçãos, dize-as, quantas são, ou dize-as de uma vez. Mas a canção diz: e verás surpreso o quanto Deus, a fonte de todas as riquezas espirituais que estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus, confere a você e a mim. A verdadeira felicidade, irmãos, é se deleitar em Deus, é alegrar-se com o sorriso de Deus, é beber do rio dos seus prazeres, conforme está no Salmo 36, versículo 8. Verdadeira felicidade, irmãos, consiste em desfrutar da plenitude de Deus, porque Ele é o seu sol, Ele é a sua herança, Ele é o seu escudo, Ele é a sua rocha, Ele é a sua fonte de conforto, Ele é a sua alegria, mesmo em meio à dor, Ele é a sua esperança. A verdadeira felicidade consiste quando a gente toma posse dessa bem-aventurança aqui e agora e projetamos isso para a eternidade, porque nós estamos caminhando para a eternidade. Por isso que a verdadeira felicidade, a verdadeira bem-aventurança, ela não é uma promessa para o futuro, mas é uma realidade agora, para o presente. Jesus não está dizendo aqui: bem-aventurados serão os humildes de espírito. Ele está dizendo: bem-aventurados são. Eles passam a desfrutar disso agora. E todo crente que passa a desfrutar desse estado de bem-aventurança, de se deleitar no Senhor, de ter prazer no Senhor, ele vai alcançar o ápice desse gozo quando chegar ao céu. E o crente é feliz, mesmo em meio às dores, às lutas, às grandes agruras dessa vida. Porque Jesus não disse que nós seríamos muito felizes só quando estivéssemos sob condições que nos facilitassem isso. Em qualquer situação, porque a verdadeira felicidade, ela está, irmão, segundo Jesus ensina, alicerçada não naquilo que se tem, mas naquilo que se é. Não é na posse, é naquilo que Jesus está construindo no dia a dia na sua vida. Como você tem desfrutado do teu Salvador? Como você tem desfrutado no dia a dia de poder perceber que a sua vida tem sentido, e tem sentido para que você seja muito feliz à medida que você se realiza com Ele? Oh, meus irmãos, ser humilde de espírito, segundo as Escrituras, é base para outras virtudes, é apenas o começo de um degrauzinho da escada que a gente está subindo. Porque ser humilde de espírito, segundo o ensino de Jesus aqui, é reconhecer que você é totalmente dependente de Deus, que você abre mão de depender de si mesmo, que a sua vida não é pautada simplesmente nas suas decisões, porque você acha, segundo o seu coração, que aquele é o melhor caminho. Não, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem.
Mas quando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é a fonte de todas as bênçãos e de todo o nosso deleite, Ele coordena, Ele dirige, Ele encaminha os nossos passos, nós podemos dizer com toda a certeza, com toda a convicção, que somos muito mais do que felizes, somos bem-aventurados, porque é a vontade dEle que nos inspira, é a vontade dEle que nos move, é a vontade dEle que nos leva à paixão pelas suas Escrituras, é a vontade dEle que trabalha no nosso coração, me faz agir como aquele publicano que disse: Senhor, compadece de mim, porque eu sou um pecador. Ele batia no peito, e Jesus disse: esse desceu justificado na casa do Pai. João Calvino, aquele que inspirou o nosso sistema de governo, como presbiterianos, que sistematizou as grandes doutrinas da Reforma Protestante, homem cheio do Espírito Santo, ele disse que só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus, verdadeiramente, esse é pobre, é humilde de espírito. Às vezes a gente pensa que sabe o que vai falar, e a gente fala bobagem. Às vezes a gente não tem o que falar, mas a gente acha que tem que falar, e a gente fala bobagem. E aí nos lembramos de Moisés, que disse: Senhor, quem sou eu? Eu não sei o que falar, usa minha boca. O próprio Isaías, naquela teofania do capítulo 6 do seu próprio livro, ele diz: ai de mim, Senhor, que sou pecador. Ai de mim, Senhor, estou perdido. A gente precisa ter humildade de Pedro, quando disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E muitas vezes nós queremos manter uma pose, queremos manter uma postura de santidade, uma postura como se fôssemos os melhores em criticar, melhores em apontar uma direção, quando na verdade nós precisamos ter o espírito de humildade que ocupou o coração e a mente do apóstolo Paulo, quando disse: miserável homem que sou. Ser pobre de espírito, alguém já disse, é expor as suas feridas, as suas chagas, ao óleo do médico da alma. E o médico da alma, nós acabamos de cantar aqui, é Jesus de Nazaré. É Ele quem nos justifica, é Ele quem nos limpa da nossa arrogância, da nossa prepotência. Ser pobre de espírito, meus irmãos, é viver se apropriando todos os dias da riqueza de Cristo, através daquilo que a sua própria palavra nos traz, nos ensina, nos encoraja, nos conforta, para que o nosso caráter seja mudado, já não mais um caráter soberbo, de alguém que maquina alguma forma de tentar se locupletar, se beneficiar sobre o outro. É a minha visão, é o meu objetivo, é a minha maneira de pensar que tem que estar por cima dessa situação. Eu quero dizer para você nessa manhã que enquanto você e eu não formos pobres de espírito, jamais Jesus será aquele que é o mais precioso na sua vida. E todos nós corremos esse risco. Se nós, de fato, não encontrarmos em Cristo refúgio, se nós não olharmos humildemente para o autor e consumador da nossa salvação e dizermos: Senhor, muda o meu ser. Porque em alguma medida, quando nós começamos a tomar as nossas decisões baseadas na nossa própria consciência, uma consciência esvaziada da grandeza, da glória, da vontade daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós estamos em alguma medida perdidos.
Enquanto nós não enxergamos a nossa própria miséria, e ela está dentro de você, ela está dentro de você, ela está dentro de você. Ela existe no meu coração. Enquanto eu e você não percebemos que estamos em alguma medida perdidos, o nosso coração não encontrará satisfação no Senhor. Nós precisamos todos os dias sondar o nosso coração com humildade. Bem-aventurados são os humildes de espírito. E dizermos: Senhor, vem e me transforma, vem e me quebranta, vem, Senhor, me faz enxergar a feiura do meu pecado. Porque aquele que não consegue enxergar a feiura, a deformidade do seu próprio pecado, jamais desejará o perdão e a graça de Cristo. Eu quero caminhar para a conclusão dessa palavra nessa manhã, dizendo para você que nós precisamos identificar a necessidade de aceitarmos o Senhor com humildade, entendendo que todo o mérito da nossa caminhada cristã, ele está em Jesus. Quando o nosso coração anseia mais pelo Senhor, nosso coração está mais conectado a Ele através de quê? Do quê? Através de oração. A gente ora mais, a gente derrama mais as nossas lágrimas diante dEle. Há um pré-reformador chamado John Wycliffe. Ele disse que a nossa riqueza maior é de fato sermos pobres de espírito. É de fato reconhecermos que não temos mérito algum em nada, que Cristo é aquele que forma em nós a beleza do seu próprio caráter, e essa beleza do seu próprio caráter sendo formada na nossa vida vai atrair outras pessoas. A grande questão é: quantas pessoas convivem com você que têm sido atraídos a você para receber a palavra, a instrução de Deus, porque vê em você as marcas de Jesus? Pessoas que sabem que ao conversar com você, vão receber de você o alimento, vão receber de você consolo, vão receber de você instrução para minimizar seus sofrimentos e trazer esperança para elas. Jesus disse: bem-aventurados pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Ele não disse: porque dos tais será o reino dos céus. Quem vive já nessa dispensação de se quebrantar diante do Senhor, aqui e agora, já vive esse antegozo do céu. É por isso que, quando nós estamos conectados ao Senhor, com o coração quebrantado, humilde, e vamos nos esvaziando de nós mesmos, e vamos dando lugar ao Espírito Santo da nossa vida. Por isso que quando vem o dia da dor, o dia do sofrimento, o dia da angústia, o dia, como a Bíblia diz, o dia mau, nós conseguimos suportar. Porque o Senhor nos torna maduros. Eu me lembro, recentemente, ouvindo uma palavra do pastor, do reverendo Ronaldo Lidório, ele falou o seguinte: você está vivendo um momento bom, está vivendo um momento prazeroso na tua vida, livre de problemas, de complicação, invista em oração. Ele fala que isso é como se você estabelecesse uma reserva, um capital espiritual, porque quando o dia difícil chegar, você foi alimentado durante aquele tempo de tranquilidade, de bonança. Ah, meus irmãos, isso é muito importante. E aí eu quero concluir fazendo essa pergunta para você: como você tem andado diante daquele que te chamou para viver a verdadeira felicidade? Você tem andado de modo digno do reino do Senhor? Porque ele diz que bem-aventurados são os humildes espíritos, porque dos tais é o reino dos céus. Você tem andado de forma digna como um cidadão, uma cidadã do reino dos céus? Você tem vivido de uma forma compatível com aqueles que vão estar diante do Cordeiro Santo, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores,
se assentando com Ele em lugares celestiais, nos tronos que Deus tem preparado para os seus súditos. Você tem vivido o seu dia a dia resplandecendo a glória de Deus às pessoas, demonstrando a elas que o seu prazer em Jesus Cristo tem sido uma fonte potencialmente capaz de também alimentá-las. Irmãos, nós estamos vivendo um momento tão difícil, não é só no Brasil, no mundo todo, em que as pessoas estão falando tanto de amarguras, as pessoas estão criticando sistemas, as pessoas estão criticando ideologias, as pessoas criticam e trazem um azedume na alma. Dificilmente falam em se unir para construir ou para reconstruir, para somar, para caminhar juntos. Uma sociedade que está se dissolvendo. Uma sociedade que fala de felicidade, mas não consegue viver essa felicidade. Meus irmãos, nós precisamos entender que o nosso coração, o seu coração, é um lugar aonde deve haver prazer em viver, em desfrutar, em caminhar ao lado de Jesus. Você é alguém que foi chamado, foi destinado a viver o grande prazer que é se relacionar com o seu Deus. E quando nós nos relacionamos com Ele, nós verificamos que Ele é a nossa fonte de consolo, de refúgio, de alívio, de poder, de graça, de amor. E Ele vai ajustando nossa relação com os outros. Por isso, Jesus disse aqui, quando ensinava as multidões, Ele diz, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você é um herdeiro dessa graça do Senhor. Você é um herdeiro dessa vida de alegria, de satisfação, de felicidade que o Senhor oferece. Que você e eu possamos sair daqui para viver, se esvaziando de nós mesmos e dando lugar, dando espaço no nosso coração para que a plenitude do Espírito Santo tome conta de nós, nos quebrantando, nos transformando, nos dando toda orientação para que possamos viver como gente que aprendeu que a maior riqueza que a gente possa ter é ser pobre. Pobre de um espírito totalmente desprovido de maldade, desprovido de maledicência, desprovido de sentimentos aonde queremos tirar proveito. Que seja o Senhor nos dando essa capacidade de nos apropriarmos da riqueza que vem do alto.